Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui da nossa pós-graduação. O meu tema é plano de parto, mas não é qualquer plano de parto, vamos falar tudo com relação ao plano de parto. Mas antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Laís, eu falo aqui de Vila Velha, aqui do Espírito Santo. Sou graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou pós-graduada em Saúde Materna e Infantil, dou aula desde 2014, inclusive esse mês faz 10 anos que eu vi um bebê nascer pela primeira vez e nunca mais parei. Sou educadora perinatal, consultora em amamentação, desmame gradual e sono, também sou tutora da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil do Ministério da Saúde. Sou embaixadora capixaba da REUNA, a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento. Já trabalhei como subsecretária municipal de saúde, já fui diretora de pronto atendimento, sou apaixonada pela gestão da saúde, mas eu também sou apaixonada pela educação popular em saúde, e por isso eu fundei o Instituto Nacional de Educação Perinatal e Saúde, o INEPS, que tem aí um maravilhoso curso de formação de doulas. Entre essas assistências desses anos todos, não contei, mas já deve estar chegando próximo a 300 mulheres atendidas, né? 300 famílias atendidas em todo o período gravídico puerperal, né? É, estou como vice-presidente da Associação de Doulas do Espírito Santo e estou também como diretor de formação e pesquisa da nossa Federação Nacional de Doulas. E por último e mais importante, eu sou mãe do Eric, esse menino maravilhoso que tem 7 anos, que nasceu de um lindo parto orgásmico domiciliar de Lótus. Sou mãe também de um bebê estrelinha. Eu tive um aborto espontâneo também, optei por passar por todo o processo em casa. E sou mãe da Laís, que nasceu de um parto natural, porém hospitalar, devido a uma diabetes gestacional bem descompensada. Percentil abdominal chegou a 97, mas não precisei de indução e consegui ter ela de forma natural. Foram eles que me mostraram que parir pode ser a experiência mais transformadora da vida. Mas, sem mais delongas, então vamos começar então a falar sobre o nosso plano de parto. O plano de parto, ele é um documento em que a gestante, em que a pessoa que está gestando, ela deixa ali registrado por escrito o que deseja em relação às etapas do trabalho de parto, aos procedimentos médicos e da equipe de saúde, antes do parto, durante o parto, com os cuidados com o recém-nascido, após o parto. Esse plano de parto, né, portanto, permite à parturiente, essa pessoa que está gestando e parindo, que ela escolha o que julga melhor para o seu corpo e para o seu bebê. O plano de parto é um documento de autonomia, de protagonismo. E aí muita gente fala: ah, mas o plano de parto é uma ferramenta de frustração. Não leram o meu plano de parto, falaram que não ia seguir, eu fiz aquilo e ninguém fez nada com relação a isso. Mas aí, judicialmente falando, é, o plano de parto é um documento garantido pela legislação brasileira, e aí são várias as legislações que o garantem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele pode ser feito com o auxílio, né? Ele é feito por essa pessoa gestante, mas ele é bom ter o auxílio de um profissional de saúde, né? Então, da doula, geralmente somos nós, né? Principalmente as doulas, é que auxiliam na confecção desse plano de parto, mas também pode ser feito com pré-natalista, com a enfermeira obstétrica, ou o médico da comunidade da família que está ali acompanhando, ou pelo próprio obstetra, né? Idealmente, ele deve ser assinado pela equipe, mas não necessariamente. Para ele ter legalidade e ser validado, ele não precisa estar assinado, tá? Esse termo plano de parto, ele surgiu na década de 80 para 90 lá nos Estados Unidos, mas ele é tão importante que ele foi absorvido pela OMS e hoje o Ministério da Saúde também o recomenda, tá? E ele é tão importante que é a primeira recomendação de uma série de recomendações da OMS para melhorar no mundo todo o nível de atendimento às parturientes e aos recém-nascidos. Inclusive, é um documento que tem a capacidade de reduzir a mortalidade materna e neonatal. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E aí, quando você fala assim, mas quais leis garantem o plano de parto? Várias.
né? A gente tem aí, por exemplo, a Constituição Federal, né? A dignidade é o maior direito que a gente tem, a proteção à dignidade. Então, quando a gente fala assim, o plano de parto foi seguido, e a proteção à dignidade da pessoa humana, que tem autonomia? Ela é uma pessoa que tem autonomia, e é preciso, para é, é, tocar o corpo dela, fazer qualquer outro procedimento, você precisa de consentimento, a não ser que ela esteja em risco iminente de vida, que vai ser para salvar a vida, né? Mas, por exemplo, um toque não vai salvar a vida, né? Então, se ela recusar, primeiro tem que ser perguntado, né? A gente vai falar mais sobre isso. Então, no artigo 5º da Constituição Federal também tem a proibição do tratamento desumano, né? Tem a proteção da autonomia da vontade, que é um princípio constitucional implícito, né? Tem o Código de Ética Médico que fala sobre a diretiva antecipada de vontade, a gente vai ver isso. A diretiva antecipada de vontade é um outro nome que se dá para plano de parto, né? A gente vai falar um pouquinho disso. A própria resolução do CFM, né? É, o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, eu citei só algumas normas, né, leis, mas a gente tem várias leis que garantem que o plano de parto é um documento que garante, né? Então, o plano de parto é uma garantia para a mulher, porque além de prevenir a execução de alguns procedimentos contra a sua vontade, é uma prova legal, mesmo que ele não leia, mesmo que o profissional lá não toque. Se algo ali acontecer, se uma violência obstétrica acontecer e algo acontecer sem o consentimento dela ou sem embasamento científico, ela pode mostrar esse plano de parto. Mesmo que o profissional fala, mas eu não li, eu não sabia. Se ela avisou, era obrigação do profissional ler, não seu, né? Então, mesmo que ele não tenha lido, há, há um, há um valor jurídico, tá? Caso venha a ser um processo futuramente, né? Então, por exemplo, quando o profissional fala assim, vou fazer uma episiotomia, tá? E ela fala, tá, isso não é consentimento. Juridicamente não é válido. Porque primeiro que tem que ter um termo livre consentimento e ela tem que saber os benefícios e malefícios. Agora, se pegar um judiciário bom, ele vai ver ali qual que foi a indicação exata dessa episiotomia. Foi para salvar a vida da mãe do bebê? Tecido mole impede esse bebê de nascer? O que impede a gente sabe que é o osso, né? É a pelve, né? Mas ali. Então, assim, se for provado que não havia uma indicação real, pode ser até crime de lesão corporal, né? Tortura, etc. Então, isso é muito grave. Tem sido judicializado, né, várias violências obstétricas e elas estão tirando o caso da Chantal, né, que eu acho que foi feito, ela contratou de repente um profissional ali que era criminalista, não sabe exatamente o que é violência obstétrica, mas quando um advogado especializado em violência obstétrica, que entende sobre o assunto, as, as, os processos têm sido bastante exitosos, tá? Então, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, cabe a profissionais de saúde, está escrito aí, na portaria, é, 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 a fonte está aí para vocês verem. Então, cabe ao profissional de saúde perguntar se essa mulher, se essa pessoa gestante tem um plano de parto escrito. Então, ele tem que ler, ele tem que discutir com ela, tem que levar em consideração as condições para sua implementação. Por exemplo, lá no plano de parto fala, eu quero parir na água, dentro da banheira. Aí o hospital não tem uma banheira, então isso daí não vai dar para fazer, né? Por causa de uma limitação física de recurso. Mas o que não foi isso, ele tem que cumprir, tá? Então, o profissional que acompanha a gestante deve, por lei, receber e conversar sobre o plano de parto ao longo da gravidez, embora fique a critério da equipe médica tomar decisões de vida ou morte, né? Que a gente está falando. Então, o plano de parto é, acima de tudo, uma diretiva antecipada de vontade. Então, o artigo 1º da Resolução de 1995 de 2012, da Confederação Federal de Medicina, né, conceitua diretivas antecipadas de vontade, é um conjunto de desejos manifestados de forma prévia e expressa pelo paciente, a respeito de todos os cuidados e tratamentos que deseja ou não receber. Geralmente, a diretiva antecipada de vontade é usada muito para aqueles pacientes que estão em cuidados paliativos, né? Estão ali
né, esperando a sua despedida, a sua passagem, o seu fim, né, daquele momento. Então, geralmente é muito usado por pacientes em cuidados paliativos, não pode ser usado por qualquer paciente, qualquer pessoa que vai receber um tratamento médico, um atendimento médico, qualquer pessoa pode fazer uma diretiva antecipada de vontade, que é isso, né, que é um conjunto de desejos previamente expressos e entregue para essa pessoa que vai fazer esse cuidado, né? E não receber quando não puder. Tá. Então, portanto, o plano de parto é um gênero de documento em que a parturiente expressa sua vontade em relação a certos tratamentos e cuidados que deseja receber. Então, as diretivas antecipadas de vontade se dividem entre testamento vital e mandato do adulto. O testamento vital é um documento feito por alguém capaz, né, no caso, né, ali a gestante, botando informações, escrevendo os tratamentos pelos quais quer ou não se submeter. Já o mandato duradouro é quando essa pessoa não tem condições de o fazer, então nomeia um procurador, né? Mas ele continua sendo válido, tá? Então, a diretiva antecipada de vontade, estou mostrando aí, tá? É, aonde está esse documento. E aqui o código de ética, algumas coisas assim. A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e tal. O alvo de toda atenção é a saúde do ser humano do seu benefício, né? Eu gosto muito dessa quinta, que compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos, usar o melhor progresso científico em benefício. Então, se não estiver usando o melhor progresso científico ao benefício do paciente, não está obedecendo à lei. Tá? O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral para o extermínio do ser humano ou permitir acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. Ó, aí quando fala assim, ai, o médico não respeitou a dor. Tá aqui, ó, no código de ética dele, ó. As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre. Então, a doula também pode processar caso ela não tenha sido tratada de forma adequada, né? O médico terá para com colegas respeito, consideração, solidariedade, sem eximir de denunciar atos que contraem os postulados éticos, né? É, No processo de tomada de decisão profissional, de acordo com seus ditames conscientes, o médico aceitará as escolhas de seu paciente. Olha só. O médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos terapêuticos aí eles expressam, desde que adequadas e cientificamente reconhecidas. Então, quando eu falo assim, eu não quero Cristelé, e o profissional fala, mas eu vou fazer, podendo processar ele, porque tem uma lei aqui que protege, né? Agora, se você fala, eu quero Cristelé, o médico circus fala, não, porque não tem. Não é cientificamente comprovado benefício, é comprovado ser um malefício, aí ele pode se recusar, e aí ele vai estar protegido pela lei. Claro que esse caso é hipotético, não vai acontecer, mas só para a gente exemplificar. Então, aqui, só continuando o código de ética, né? É vedado ao médico, é proibido para o médico não esclarecer o procedimento. O médico tem que esclarecer o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Está morrendo. Não dá para explicar nem ter consentimento. Tratar com civilidade, consideração, né? É proibido tratar sem civilidade, sem consideração, desrespeitando sua dignidade, né? É proibido ao médico o médico tem que garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa, sobre o seu bem-estar, né? Ok. Então, assim, a violência obstétrica, ó, praticar aqui, artigo 14, praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação, mas não pode fazer Cristelé mais, não tem muito tempo. Então, assim, alguém que processa um profissional por fazer Cristelé, é causa ganha. Tem que ter um bom advogado que conheça para saber o que escrever, né? Porque no caso da Chantal, né, usando esse exemplo de novo, quando você lê o processo dela, é como se
o médico não conseguisse comprovar a, é, o que de ruim aconteceu. Porque o bebê tá vivo e mãe viva, então, o que que aconteceu? Quando não é essa a questão, não é só sair vivo, né? É a ciência, poderia não ter acontecido, né? Então, é a ciência que tem que ser respeitada a autonomia. E aqui continua falando, né? É, sobre, sobre as leis, sobre o código de ética. Então, qual que é o nosso papel como doula, né? É apresentar, é conversar à luz das evidências científicas, das nossas vivências também, né? E auxiliar no registro por escrito. Porque, por exemplo, quando a pessoa fala assim, ah, eu quero muito parir nesse hospital, que a propaganda é maravilhosa. Cabe nós, como doulas, através da nossa vivência, claro, falar assim, olha, vamos ver qual a porcentagem de parto normal, qual a porcentagem de cesariana, porque a gente sabe que às vezes a propaganda é muito boa e na hora não é nada disso, né? Tem um hospital aqui, por exemplo, tem nossa, uma propaganda que você vê, você chora, você quer parir lá. Doula não pode entrar no centro cirúrgico, lá é cheio de ressalvas, né? Então, e eles mentem, eles falam que doula entra e tal. Então eu sempre deixo claro, olha, lá nem sempre doula entra, né? Então, se para você é ok, tá tudo ok. Seguimos assim, né? Mas então o nosso papel como doula é apresentar o que que é o plano de parto, é mostrar as evidências científicas. E aí cabe a nós, então, auxiliar na confecção desse plano de parto, no registro por escrito de tudo aquilo que essa família deseja na assistência dos profissionais, né, do hospital, da maternidade, da casa de parto, em relação ao trabalho de parto, parto, pós-parto, cuidado com recém-nascido. Eu acho muito bom dividir o plano de parto assim. E aí ele não é uma ferramenta de frustração, tá? O plano de parto deve ser uma ferramenta de estudo, de preparação e também é uma prova legal, né? Agora, não é nosso papel decidir pela família, né? Tem casais que a gente acompanha, às vezes, que falam assim, ah, e o colírio, o que que você acha? Eu não pinguei no meu. Vamos ler o que que as evidências dizem? Isso, e você escolhe. Eu coloquei essa foto aí, sou eu com quase, acho que já estava com 10 centímetros, porque como a gente, né, não recebe o toque, eu recebi o toque, 8 centímetros saí de casa, e com certeza já estava iniciando o expulsivo. Eu coloquei essa foto, porque tá vendo que meu filho tá aí? Era pandemia, mas eu coloquei no meu plano de parto, gente, eu quero que meu filho participe, caso seja o desejo dele. E conversei antecipadamente. Então, assim, tudo que é combinado, claro, né? De forma antecipada, uma equipe pode ser que aconteça, né? Então, a importância do plano de parto tem várias, né? Muito importante. Esse daqui, eu, por exemplo, eu estava no meu plano de parto que eu ia cortar o cordão. No caso, eu cortei o cordão, minha filha, né, nasceu no ambiente hospitalar, né? Ela teve desconforto respiratório, por isso que tivemos que cortar aí o cordão. E também estava no plano de parto que eu queria que meu filho estivesse lá. E ele esteve, ó. Esse também, o plano de parto é importante não só por conta dessa questão da legalidade, do estudo, de uma prova, de um documento, mas também para também trazer essas vontades nossas que vão fazer diferença na nossa saúde emocional, né? O plano de parto, ele é recomendado pela OMS em todos esses documentos, tá? Então, olha só, qual, teste do lidador, monitoração do trabalho de parto, documentação, revisão, livre ingestão de líquidos e alimentos, movimentação e posição de parto de acordo com a escolha, né, dessa pessoa, referência para assistência já pré-estabelecida, então essa gestante ela já sai da unidade de saúde, ela já sai desse pré-natal sabendo aonde que ela precisa ir, continuidade do cuidado, assistência respeitosa no trabalho de parto e parto, suporte emocional de um acompanhante de sua escolha, tem que ter uma comunicação efetiva, estratégia para alívio de dor. Então, tudo isso a OMS preconiza desde 2016, né? Então, olha só, o que que diz aqui na página 56 desse documento aqui, ó. Os planos de parto precisam ser individualizados de acordo com as necessidades e preferência da mulher.
Então, ele tem que ser individualizado, né? Aquele que você chega no hospital e marca X. Né? O plano de parto, ele é recomendado pelas principais instituições de saúde do mundo. Então, aquele profissional que fala, ih, não gosto de plano de parto, sou contra, não sei o quê. Então, ele é contra a ciência, ele é contra a COGE, o Royal College, a FIGO, né? A Organização Mundial a Organização Mundial da Saúde, a é, a Organização Mundial das Enfermeiras, a Confederação Internacional das Parteiras das Midwives, né? Então, das obstetrizes, né? O plano de parto, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Então, lá no Ministério da Saúde, nas diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, diz assim, se a mulher tem um plano de parto escrito, tem que ler, discutir com ela, levar em consideração as condições para sua implementação, tais como que é aquilo que eu li lá bem no início, né? Ele também foi recomendado pelas diretrizes de assistência ao parto do documento de 2022, que ele copiou lá da OMS, que diz os planos de parto precisam ser individualizados de acordo com a necessidade diferente de cada mulher. E o plano de parto é uma ótima ferramenta de estudo e de planejamento. E esse planejamento precisa ter pelo menos o plano A, B, C e D. Né? Então, eu falo que o plano de parto A é aquele plano de parto ideal que a gente idealizou, que teve um início espontâneo, que é natural, que é fisiológico. E o plano B, aquele parto que vai ser real, possível, de repente vai ter intervenção, de repente vai ter uma indução, de repente vai ter que ter, de repente teve intercorrências, mas eu já tinha pensado sobre isso. Entende? Por exemplo, como eu sabia que eu tinha uma diabetes gestacional grave, né? Que o bebê estava descompensado, eu sabia que minha filha ia poder ir para UTI, eu sabia que ela poderia, inclusive, virar óbito. Então, eu sei, não é legal no sentido de divertido pensar nisso, mas precisa pensar em tudo, principalmente gestantes de alto risco. Então, eu pensava, porque não dá para uma gestante com diabetes e pressão alta pensar num parto natural. Ela tem que ter um plano B, ela tem que ter um plano real possível. O que que é possível aqui na minha realidade? Ela precisa pensar sobre isso para fazer o plano de parto dela. Não dá para botar lá que ela quer parir na banheira com anjos cantando. Não dá. Quer trazer para a realidade dela, para a realidade daquele estabelecimento de saúde, para a realidade daquela equipe, para ela se planejar. Então, eu sabia o que, que podia acontecer. Eu tentei me preparar, por mais que não há muito preparo para isso, mas eu tentei me preparar para que isso acontecesse. Né? O plano C, uma cesariana intraparto por escolha ou por urgência, a gente também tem que pensar nisso, tem que preparar as gestantes, as parturientes, para uma cesariana. Primeiro, que a gente está no segundo país que mais faz cesariana do mundo. Segundo, que doula não é para parto normal, doula é para mulher. A doula é da mulher, não é para o parto. Porque senão, a partir do momento que passou cesariana, então eu não sou mais. Né? E aí vem uma ideia também da própria doula de se achar, nossa, eu errei. Aí eu fico frustrada. Toda vez que uma mulher tem uma cesariana, eu fico frustrada. Ela não entendeu a profissão ainda. Se toda vez que tem uma cesariana você fica frustrada, você precisa entender que você é para a mulher, não para a via de nascimento. Independente da via de nascimento que ela tenha por desejo ou por necessidade, você vai estar ali com ela. Eu fico frustrada quando uma mulher vira para mim e fala assim: te contratei à toa, não gostei do serviço, não me senti respeitada, não me senti acolhida, foi um péssimo trabalho. Graças a Deus isso nunca aconteceu em 10 anos. Mas aí sim eu ficaria frustrada. Agora, uma mulher que precisou de uma cesariana, ou teve por escolha dela, ou precisou, ou ela ficou 5 horas, né? O penúltimo parto, a mulher ficou 6 horas com 10 centímetros, fez todo esse pininho baby que você imaginar, eu não fiquei frustrada. Ela foi acolhida, ela se sentiu respeitada, ela estava feliz. Assim seguimos. Eu quero o tanto que a mulher quer. Eu quero o tanto que ela quer ter o parto dela, eu quero ter o parto dela. No momento que ela passa a não querer mais o parto normal e que passa a querer cesariana, eu passo a querer cesariana, porque eu sou dela, eu estou ali para ela. Entendeu? Nós, doulas, também precisamos pensar e repensar nossa profissão e nossa prática com relação a isso. Então, tem que preparar a mulher para cesariana. Eu preparo todas, tá? Plano D, a cesariana por indicação. De repente, ela vai precisar de uma indicação fora de trabalho de parto. Uma cesariana agendada, porque aconteceu alguma coisa. Deu uma... Tá lá com aquele cordão com uma incisão errada, uma inserção errada, tá com uma placenta prévia, parcial. As coisas estavam acontecendo bem, mas nesse final teria que agendar um percentil baixíssimo, igual com o percentil 2, o percentil 2. E aí, como é que faz, né? Então,
a gente precisa também estar pensando, a gente precisa pensar em todas as nós como doulas e educadoras perinatais, precisamos levar essa família a pensar em todas as possibilidades. Então, o plano de parto tem três funções muito importantes, né, ao meu ver. Evitar imprevistos de difíceis solução, levar os nossos clientes a conhecer e pensar sobre cada momento do parto, para eles poderem fazer as escolhas, boas escolhas, pensando antes, porque lá na hora escolher é difícil, mas poxa, eu já pensei nessa possibilidade, né? Eu, por exemplo, levei um lençol da minha casa, porque eu sabia que a minha filha tinha uma grande chance de ir para o TIM, tinha grande chance de ter desconforto respiratório, de desenvolver icterícia, que são coisas comuns de uma diabetes descompensada. Então, eu já levei um lençol da minha casa, porque lá na UTIM eu queria amarrar ela, eu queria pegar ela com aquele lençol. Então, são coisas simplesinhas que também a gente pode, devemos levar os nossos clientes a pensar, escolher, né? Para se planejar. E a terceira função importante do plano de parto é deixar as nossas preferências bem claras para a equipe que vai nos acompanhar. Agora, o plano de parto precisa ser convidativo e provocativo, não dá só para falar o que os clientes querem ouvir, de forma muito simplória, muito superficial, né? Ou eu, como doula, dou já um plano de parto pronto, fala assim, aqui, seu plano de parto está aqui. Não é isso. Olha só, eu tô aí com o lençol que eu levei da minha casa com a minha filha amamentando, né? Ela estaria aqui nesse bercinho, né? E aqui, depois de tudo isso, ela ainda teve icterícia. Então, tem que ser um plano de parto que provoca e convida o outro a pensar em todas as possibilidades. Se eu fosse uma gestante de risco habitual, como no início, que estava planejando parir em casa, possivelmente eu não ia, dificilmente eu ia pensar nessas possibilidades. Mas como eu já sabia que poderia acontecer, a gente deve pensar em todas as possibilidades para se preparar. Então, o plano de parto é uma ferramenta de conhecimento, de organização, de previsão de cenários, de definição de estratégia, de alinhamento da comunicação entre a gestante, o acompanhante e a equipe, né? Portanto, um bom plano de parto precisa ser um estudo antecipado da previsão de cenários para assim a gente conseguir definir as estratégias. Agora, só é possível escolher quando tem conhecimento das opções. Se eu não sei, lá eu fico perdido, né? Carlos Gonzalez, né? Vocês devem conhecer muito bem, aquele pediatra espanhol, ele diz: a única preparação útil durante a gravidez é a informação. E o plano de parto é para isso, né? Agora, eu oriento a fazer dois planos de parto. O plano de parto com a ABC para a equipe do hospital, com coisas mais objetivas, falando realmente dos procedimentos, das intervenções, e um que ela escreve para mim e para o marido. Eu também incentivo o marido a escrever para mim e para ela, né? Mais pessoal, mais entre a gente. Então, assim, quando meu marido vai ser avisado e a minha dor, quando que eles vão me avisar, quando que o obstetra vai ser avisado caso seja particular, né? Ou enfermeiro obstétrico, ou quando que quem vai estar com ela, quando que a gente vai para a maternidade, se a bolsa romper sem contração, quais são as opções que ela tem? Quais são as condutas da equipe que ela contratou ou da equipe daquele hospital que ela pretende parir? Qual é a conduta daquela equipe quando rompe a bolsa? E se vier como econe? E o que a gente faz? Administra antibiótico em qual momento? Quanto tempo espera? Porque a gente sabe o protocolo do Ministério da Saúde, né? A gente sabe o protocolo para a bolsa rota, com estreptococos negativos ou sem o rastreio do estreptococcus B, a gente sabe que é 18 horas de bolsa rota para início de antibiótico. Agora, e se aquela equipe, aquele hospital, segue o protocolo americano, né? Então, tudo vai depender. Mas a gente precisa provocar essas perguntas para a gente ter essa resposta, para a gente estudar e para a gente ver qual que é o desejo dela, né? E se eu precisar de indução? Tem gente quando eu falo assim, e se precisar de indução? Tem casal que fala, não quero, prefiro uma cesariana. E aí eu dou uma aula sobre indução. Vamos conhecer então sobre indução? Indução, isso, essas são as opções, é assim que faz, índice de bicho, primeiro madura o colo, para depois da contração, e aí a gente vai conversando. E aí, a partir disso, muitos se convencem que querem, e aí a gente já começa a pensar na segunda parte. Quais eu quero usar? Quero usar só as naturais, as mecânicas, as farmacológicas? Qual método a minha equipe utiliza? Qual método esse hospital utiliza?
Qual o protocolo de indução que eles usam? Quanto tempo eu estou disposta a aguardar essa indução? Existe um tempo limite para essa indução acontecer? Quem que eu gostaria que estivesse comigo lá no hospital, no momento, antes, depois? Quem precisa saber que eu entrei em trabalho de parto? Tudo isso eu levo ela a pensar. E quero botar no grupo da família. Será que é uma boa ideia? Será que eles não vão ficar preocupados? Você vai ficar preocupado? E se você disser que está em trabalho de parto e a gente chega lá na maternidade, você está com 3 centímetros, tem que voltar para casa? Como que a galera vai se comportar? Você vai ficar bem com isso? Então, eu faço essas perguntas provocativas para a gente escrever um plano de parto melhor e ela pensar melhor sobre isso. Até o meio de transporte que vai ser para a maternidade, a gente está pensando. Isso aqui é um vídeo meu que eu mandei para minha família, para o grupo da minha família, depois que eu tinha parido meu filho. Por quê? Porque eu venho de uma família que tem obstetra, meu irmão é médico, minha cunhada é médica, e eles não sabiam que eu tinha um parto domiciliar. E eu não contei porque não compete a ninguém saber, competia a mim e ao pai do meu filho, na época, meu marido. Então, era a gente que decidia sobre isso, não ninguém mais. Então, a gente decidiu, tivemos o parto domiciliar, e aí, depois que nasceu, eu contei. Porque se eu tivesse contado antes, eu não sei o que seria de mim, talvez eles invadiriam minha casa. Então, não contei. E tá tudo bem, mas eu tinha que pensar sobre isso antes, né? A gente não pode ser ingênuo, né? Então, ó, drogada de ocitocina, né? Hum. Nossa, na barriga vazia, ó. Ai, que fofa. Tô emocionada. O que que eu gostaria de comer? Então, esse outro plano de parto, lembra? Faz um plano de parto mais objetivo, plano A, B, C, D, que eu já mostrei. E eu sugiro fazer um plano mais pessoal. Então, tem aquelas outras perguntas que a gente faz para pensar, mas coisas assim também. O que que eu gostaria de comer? O que que essa mulher gostaria de comer? O que que eu gostaria de comer no meu plano, no meu trabalho de parto? Eu já coloco, porque antecipadamente eu já compro, já levo para o hospital. Porque pode ser que lá na hora do trabalho de parto eu não quero aquele pão com manteiga e aquele café com leite que a maternidade oferece. Às vezes eu quero um sorvete, um açaí, um todinho, não sei, uma fruta, né? E aí, como é que vai ser isso? Então eu tenho que levar. A maternidade que eu vou, ela deixa entrar comida? Como é que é? Como é que eu faria esse transporte dessa comida? Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Qual maternidade eu vou aqui? Óbvio, né? Qual a minha posição em relação à analgesia de parto? Tem gente que acha que a analgesia é dada no sorinho aqui na veia, né? Então, a gente explica que não é assim, né? E se eu optar por usar analgesia, qual que é a conduta da equipe daquela maternidade? Eu vou para o centro cirúrgico ou o anestesiologista vai até a sala de parto, a doula entra ou não? Quem fica? Quem vai me ajudar? Tudo isso tem que parar para pensar. Em qual fase é mais aconselhável a administração da analgesia? Misericórdia, e essa fase com Z aqui, gente, pelo amor de Deus. Em qual fase é mais aconselhável a administração da analgesia? Então, nós, como doulas, precisamos responder essas perguntas, né? Quais os meus limites para cada fase de trabalho de parto, da equipe de assistência, né? Então, essas são as perguntas norteadoras, né? Que eu imprimo isso, levo para a gente começar a pensar o plano de parto a partir daí, né? Então, depois de estudar, depois que esse casal estuda, com essas opções, depois que a gente discutiu, previu cenários, planejou, a gente vai definir as estratégias, aí a gente vai colocar no papel. Então, plano de parto, na verdade, ele é o resultado material de uma boa educação pré-natal. Então, a gente faz todo o processo de educação perinatal, aqueles vários encontros que a gente faz, ensinando sobre todas as intervenções possíveis, os benefícios e malefícios de cada um, as fases do trabalho de parto que fazem em cada fase, os cuidados com o recém-nascido, a recepção do recém-nascido, o que que é, como é que deixa de ser, como é que acontece uma cesariana. Depois que a gente estudou, conheceu todas as opções, discutiu, a gente escreve o plano de parto, então, que é o resultado de uma boa educação perinatal. E ele é desenvolvido durante todo o acompanhamento. Por exemplo, o meu primeiro encontro é sobre o plano de parto, porque ela vai começar a construir daí. Aí eu vou fazendo os vários encontros que eu faço, e no final, geralmente com 36, 37 semanas, ela está com o plano de parto pronto. Porque a gente foi construindo esse conhecimento passo a passo durante toda essa gestação, né? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe
o meu plano de parto. Um exemplo. Então, geralmente eu boto um cabeçalho, né? Aqui o meu nome, o nome do meu marido na época, né? O nome da minha filha, a DPP, que era 11/2, mas minha filha nasceu dia 2/2, filha nasceu com 39. O médico obstetra, a enfermeira, a minha doula, o meu filho, que entra aí é minha fotógrafa. Essa era a equipe. Então, eu deixo um cabeçalho aqui. E aí comecei. E aí eu dividi o meu plano de parto por fase latente, fase ativa lá na minha casa, né? O pré-hospitalar, fase ativa dentro do hospital, expulsiva recepção, ressinação e dedictação da placenta. Isso aqui é a foto deste parto, deste plano. Então eu começo, fase latente. Eu vou querer, esse daqui é muito óbvio, né? Presença constante do meu marido, tomar banho quente, demorado e relaxante, isso aqui lá em casa, né? Tentar me distrair, se possível, fazer uma caminhada. Só vou contar as contrações quando essas estiverem frequentes, a ponto de me impedir de viver a rotina. Aí, nisso tudo, eu vou avisar a minha equipe de tudo que está acontecendo, vou observar se vai sair tampão. Caso eu me sinta insegura, eu quero ligar para minha doula, para ela me lembrar das minhas escolhas e, se possível, ir até a minha casa, me tranquilizar e depois voltar. Quando as contrações estiverem engrenadas de 5 em 5 minutos, quero que minha doula e fotógrafa venham para minha casa. Então, eu escrevi esse plano de parto, mandei para a equipe também, para elas ficarem cientes, né? Agora, já na fase ativa, né? Eu quero chamar minha enfermeira obstétrica para monitorar o BCF, fazer o toque para juntos definirmos o melhor momento de nos encaminharmos para a maternidade. Eu quero ficar, né? No caso aqui, eu já sabia que eu tenho parto hospital. Quero ficar o máximo de tempo possível em casa, já que a maternidade fica perto. E aí, por que que o plano de parto ele tem que ser construído e ele vai passar por modificações várias vezes durante essa gestação? Porque a investigação da diabetes, né? Na verdade, toda consulta de pré-natal, você tem que definir o risco. Você sempre tem que definir o risco. Aí você continua de risco habitual. Opa, ficou de alto risco. Então, às vezes, você vai fazer, eu tinha feito um plano de parto domiciliar, mas no final virou hospitalar. Então, esse plano de parto, ele passa por modificações o tempo inteiro. Caso tenha engarrafamento, quero ir no início da fase ativa para não ficar dentro do carro com contrações com pouco intervalo, quero ser lembrada de caminhar, tomar banho de chuveiro, quero que encha a banheira de plástico, quero comer frutas, chocolates, lá na minha casa. Sorvete, caso tivesse uma fase ativa mais longa, né? Quero beber água de coco, ouvir as músicas que eu selecionei. Já dentro lá do hospital, a presença constante de toda a minha equipe, né? Que era a seleção, né? Continuar ouvindo as minhas músicas. Para mim, música é importante, mas para várias pessoas vai ser silêncio absoluto. Por isso que o plano de parto tem que ser individualizado. Quando necessário exame de toque, eu queria que fosse feito pela minha enfermeira obstétrica e não pelo meu obstetra. Quero ter liberdade para me movimentar, quero ter liberdade para me alimentar, me hidratar, ser lembrada dessa possibilidade. Quero ter liberdade para usar o chuveiro, a banheira. Eu não desejo analgesia, quero que todos os outros métodos não farmacológicos sejam esgotados antes que me ofereçam. Caso meu médico obstetra julgue que ela seja benéfica por algum motivo, desejo que seja feita da forma mais fraca possível, que permita a minha movimentação e fique atento para a minha pressão arterial, que já é baixa. Né? No caso, eu não fiz uso de analgesia. Desejo, mas aqui já deixa claro, quando a mulher gosta de analgesia, ela já fala, Laís, analgesia para mim é uma possibilidade, por favor. Então eu já sei que quando ela falar quero, eu não vou enrolar ela, né? Desejo um ambiente respeitoso, acolhedor, com o menor número de pessoas possíveis e com o máximo de privacidade e silêncio. E aí, durante o expulsivo, eu também coloquei. Se houver alguma intercorrência, quero que seja explicado ao meu esposo, ele tratará de falar com meu filho, né? Se meu filho estaria lá, né? E chamará alguém para buscá-lo, que eu já tinha, né? Se a pessoa ficou do lado de fora. Quero escolher a posição mais confortável possível, de preferência na banheira. Olha só, já tinha uma preferência para ir na banheira. Não conseguiram me fazer para ir na banheira porque estava vazio. Quero que a luz seja diminuída, que não haja ruídos de falas necessárias. Quero me concentrar em minha filha nascendo. Quero ser lembrada de tocar a cabeça e senti-la nascendo, que é uma coisa que eu fiz no meu primeiro filho e eu gostei muito. Então, a doula, ela vai ficar atenta a esse plano de parto para lá na hora ela oferecer. Quer tocar a cabeça do bebê? Tá nascendo, olha, tá. Quero que seja realizada a ausculta cardíaca fetal com frequência durante o possível. Quero que a bebê, né, seja imediatamente colocada no meu colo após o nascimento e fique comigo sem tempo limitado. Hora dourada para os fracos. Eu queria que o tempo que eu quiser. Se houver emergência médica, o que houve, que não possa ser manejada com ela no meu colo, quero que após estabilizada ela volte ao meu colo para um momento de vínculo e ser aumentada. Desejo que não seja feito o corte do cordão até que eu me sinta preparada para fazer.
Quero aguardar a dectação da placenta com tranquilidade. Caso eu sinta muita dor, peço que meu marido fique pele a pele com ela. No caso, a parte para mim do parto que mais dói, no meu caso, é a dectação da placenta. Então, eu já autorizei aqui, ó, autorizo medicação para dor, caso eu sinta dor. E eu já deixei claro para minha equipe. Bebê nasceu, a placenta tá doendo, me dê remédio de dor, porque não tem mais bebê aqui, então não tem porquê, né? Autoriza o uso de ocitocina intramuscular para prevenção de hemorragia, autoriza a vigilância do tônus uterino através de ocupação. Isso aqui já está autorizado, então não precisaria nem me perguntar. Quero registrar a placenta por meio do print realizado por minhas doulas, desejo guardar a placenta e levá-la comigo para o uso medicinal, ou seja, não se deve colocar nenhum produto nela. Isso tudo respeitaram, levei minha placenta, fiz cápsula, fiz tudo, vocês imaginaram. Recepcionando a Laís. Então, como que eu quero que recepcione minha filha, né? Caso eu necessite de auxílio para amamentar, minha enfermeira e minha doula vai auxiliar, tipo assim, eu já deixei claro que eu não queria ninguém do hospital. Quero ter ela lá comigo nos meus braços o tempo todo enquanto eu estiver na sala de parto, mesmo presa na minha avaliação. Não desejo que ela tome banho enquanto estiver em uma precisará, darei em casa após a queda do coto. Isso aqui é uma coisa individual. Desejo que ficar com ela o tempo todo no colo e quando eu me sentir pronta, irei para o banho com o auxílio da minha doula e enfermeira obstétrica. Enquanto o meu marido ficar pele a pele com ela, poderá ser feita a pesagem e as medidas antropométricas. Quando eu sair do banho, voltarei a ficar com ela, podendo assim cortar o cordão e em seguida eu mesma vestiria a roupinha dela. Nada disso aconteceu porque teve uma intercorrência. Ela foi para o TIM e aí depois eu fui tomar meu banho e tal. E aí, enfim, não quero que seja administrado colírio, porque, né, eu já levei. Isso aí é importante, para não ter, porque no caso de um hospitalar, para não ter gente falando na minha cabeça, ah, não quero colírio, mas é protocolo, tem aí o exame na pasta. Eu tenho exame não reagente para clamídia e não reagente para gonorreia. Então, não preciso do colírio. Quando eu estiver indo com o meu colo amamentando, pode ser administrada vitamina K, iremos para o quarto com tranquilidade. Tararara. Esse aqui foi muito importante eu colocar, gente. Espero contar com a colaboração de todos para que consigamos descansar. Ao menor desejo de ajuda e auxílio, contactaremos a equipe de enfermagem de plantão, não sendo necessária esta ir nos visitar, muito menos durante a madrugada. Caso seja necessária a equipe de enfermagem entrar no quarto, peço para que entre devagar, falando baixo que não acenda a luz. Nosso bebê está se adaptando à vida intrauterina. Eu fiquei na maternidade 6 dias, né? Porque ela teve que ter isso, um monte de coisinha. E eles respeitaram isso, assim, na regra. Enfim. Em caso de cesariana, e aí eu botei em caso de cesariana como é que eu gostaria que fosse feito. E em caso de intercorrências graves. Em caso de intercorrências graves comigo ou com a bebê, em qualquer momento, quero que seja informado a mim e meus pesos. Em caso de óbito fetal, isso daqui eu coloquei. Porque ele tinha esse risco, né? Para quem não sabe, a diabetes, ela é muito grave para o bebê, né? Não para a mãe, para o bebê ela é grave. Porque o açúcar, ele ocupa o lugar do oxigênio na célula. Então, tem mais açúcar que oxigênio. Então, são bebês que podem ter morte súbita, né? Quando atingir um pico de açúcar, né? Então, no caso de óbito fetal, quero segurá-la, mantê-la pele a pele aquecida o máximo de tempo possível, com toda a liberdade, silêncio e privacidade que o momento requer. Sem pressa, me despedirei no meu tempo, colocarei roupinha e o que eu mais desejar possível. Então, você já tá. Se alguma coisa acontecer, não me enche o saco. Eu vou ficar com a minha filha o tempo que eu quiser. Então, já deixei ele. Porque eu já vivi óbitos como dolo, 2 óbitos como dolo, e as pessoas não sabem lidar com óbito. Não sabem. A violência triplica. Vamos lá, então. Vamos conhecer agora, já que eu convenci vocês da importância do plano de parto, vamos agora estudar cada intervenção. O acompanhante é uma intervenção, pode ser positivo ou negativo, independente a depender desse acompanhante, né? Por isso que eu falo que eu sempre falo, né, para as gestantes. O seu acompanhante precisa ser uma pessoa da sua escolha que vai estudar mais que você. Porque lá na hora você tem que tá só entregue aquele processo. O acompanhante é que vai ficar atento a tudo, né? O acompanhante é uma lei federal desde 2005, né? E ele pode ficar no pré-parto, parto, pós-parto imediato, segundo a lei. Então, é uma intervenção durante o parto benéfica em sua maioria, né? Aqui está a minha equipe, né? A minha doula, a minha obstetra, que era um homem, mas ele não ia conseguir chegar a tempo, porque ele já estava muito rápido. Ele pediu a doutora Daniela, que também é uma pessoa da minha confiança, que já tinha sido, né? Falado antes, olha,
Ele já tinha falado, se eu precisar de um backup, como é que você quer? Então, ele já estava estabelecido. Intervenções. A tricotomia, que é a rapagem dos pelos pubianos, não é indicado pela OMS, né? Por várias questões, constrangedoras, etc. Mas também por uma questão de saúde, né? Porque você raspar ali pode acabar machucando, fica mais propício à bactéria, né? O enema, que é a lavagem intestinal, né, ou vaginal, também não é indicado, por motivos também óbvios de infecção, de constrangimento, não tem a menor necessidade de uma intervenção ruim, né? O toque vaginal pode ser boa, pode ser ruim, né? Mas o toque vaginal, será que é 1 cm por hora, né? As evidências dizem algo em torno de 4 em 4 horas, né? E para que serve o toque, né? O toque o objetivo do toque é saber a posição e a altura e dilatação, né? Então, como o bebê, quanto o colo está dilatado, qual é a posição do bebê na pelve e qual que é a altura do bebê em relação à pelve. Não, posição da cabeça ou não, né? De repente toca, sente outras partes, né? Às vezes é um bebê pélvico, né? E também ver a descida, né? A descida dele no plano de Deli, como ele está. Por que que essa informação pode ser importante, pode ser benéfica ao longo do trabalho de parto? Porque às vezes aquele parto teve uma parada de progressão, vai fazer o toque, o bebê está mal posicionado, está assínclico, e aí a gente pode fazer uso, né? Nós doulas podemos fazer uso de rebozo, spinning babies, posições para melhorar a posição desse bebê, para ele nascer. Então, é uma informação boa, mas se as coisas estão acontecendo fluidas, o toque vaginal não faz muito sentido, né? A ausculta, nós temos dois tipos de ausculta, né? A contínua, que é feita geralmente pela cardiotocografia, né? Esse daí, cardiotoco fetal, e a intermitente, que é feita pelo sonar, né? E aí, cada uma tem seu momento, né? Hoje em dia estão usando muito cardiotoco para tudo quanto é coisa, e aí a indicação. Como é que se faz o cardiotoco, né? Como é que esse exame dá muito falso negativo? A mulher tem que estar deitada, ela tem que estar sentada, ela tem que estar alimentada. Como é que faz? Então, a gente precisa saber como é que faz para auxiliar ali na hora de ser feito, né? E de quanto em quanto tempo tem que ser feito, né? Para gestantes de risco habitual, de 30 em 30 minutos em parto ativo, certo? De 5 em 5 no expulsivo. Para gestantes de alto risco, de 15 em 15 minutos durante o parto ativo e de 5 em 5 minutos expulsivo. Claro, não é uma ausculta tá vivo, tá morto. Tipo assim, botou o sonar na barriga, tá vivo. Não é tá vivo, tá morto. É 1 minuto antes da contração, durante a contração, de preferência 1 minuto após a contração, para ver como é que esse bebê está se comportando. Punção de rotina é uma intervenção boa ou não, né? Não é uma intervenção boa, né? E aí tem que individualizar, né? Jejum em trabalho de parto é uma intervenção, deixar essa mulher de jejum ou também se alimentar. E aí qual que é o benéfico para ela, né? Vai depender. Se essa mulher não tá com fome, não dá para eu ficar forçando ela a comer também, né? Então, ela precisa se alimentar e se hidratar conforme a necessidade e o desejo dela, certo? Então, tá liberado qualquer tipo de comida que ela deseja, qualquer tipo de bebida, né? Desde que ela deseja. A ocitocina sintética também é uma intervenção que pode ser boa ou maléfica. Nesse caso aí, nem tá na bomba, mas foi muito boa. Tá vendo que dá pra ver que tem quase nada aberto, né? Foi ótimo. Ela tava com uma bolsa rota a mais de... Tinha umas 12 horas que ela tava com a bolsa rota. Talvez mais um pouquinho. Não, tinha umas 16, quase 18 horas que ela estava com a bolsa rota e estava com um colo favorável para colocar ocitocina e as contrações estavam tipo de 5 em 5. E aí ela colocou, juro para você, ela estava com uns 3, 4 centímetros e aí colocou o bebê alto e aí botou essa ocitocina, ela ficou super bem e 2 horas depois o bebê estava no colo. A miniotomia, que é o rompimento artificial da bolsa, pode ser uma intervenção boa ou ruim. Na sua maioria, de repente, ela é ruim, né? Porque pode ter o risco de prolapso de cordão e tal. Mas eu já acompanhei uma que foi muito boa, por exemplo, por parada de progressão. E aí o bebê estava bem baixinho, né? Dificilmente o cordão ia vir. E aí era só isso, rompeu a bolsa, o bebê nasceu. Então pode ser, tudo vai depender
de como tá a realidade. De repente, aquela mulher tá quase desistindo. Meu Deus, se demorar mais. O bebê ia nascer sem a miotomia? Ia, mas talvez ia demorar mais. E ela já estava querendo desistir. Então, tudo vai depender de todo aquele contexto, toda aquela equipe, do desejo dela, né? A analgesia, então, a peridural. É uma intervenção, pode ser boa, pode ser ruim, tem riscos e benefícios. Qual que é o benefício? Diminuir a dor. Quais são os riscos? Vários, né? E a gente precisa explicar para os nossos clientes sobre isso. Então, é feito assim e a gente tem que explicar como é que é feito para lá. No caso, ela pedir, você já orientou ela como é que é feito, né? Agachamento é uma intervenção, pode ser boa ou pode ser ruim. O que eu estou acompanhando de gestante que tá fazendo aula do agacha, aula de não sei o quê, com 37 semanas, aí o bebê encaixa com 38, mas vai parir lá com 40. E aí o bebê está encaixado todo torto e o impacto todo difícil, que não sabe, que não. E aí, o agachamento, ou exercícios, ou movimentos no trabalho de parto também é uma intervenção, pode ser benéfica ou não. Tudo depende da indicação. Toda intervenção pode ser boa quando tem uma boa indicação. E não intervir quando se tem indicação de intervir é ruim. Então, a doula é uma intervenção, né? Uma intervenção boa, caso ela seja uma boa doula. Uma intervenção péssima, se ela for uma péssima doula. Mas a ciência demonstra que a doula, né, é uma boa intervenção. Então, episiotomia é uma péssima intervenção, né? Então, a gente sabe aí que não tem como esse negócio ser bom. Asepsia do períneo, né? Muitos profissionais fazem. É bom, o que a literatura diz? Que não é recomendada a limpeza vaginal de rotina com clorexidina durante o trabalho de parto com a finalidade de prevenir morbidade. Ou seja, não previne morbidade. Para isso, não, tá? Se houver necessidade, pode se lavar com água e sabão, né? O mais importante aqui, ó, é a higiene das mãos do profissional com uso de luvas, né? E a posição ginecológica? A posição ginecológica é uma ótima posição para colher um preventivo. Paparim não existe, né? Essa possibilidade, não faz o menor sentido. É uma intervenção ruim. Puxos dirigidos, por exemplo. Olha que cenas horríveis. O puxo dirigido é bom? Vai depender. Se essa mulher recebeu uma epidural e ela não está sentindo nada e o bebê está vindo, de repente ela ser orientada a alguma força pode ser bom ou não. Tudo vai depender da indicação. Manobra de Valsalva, não me parece nada bom, né? Isso. Na Cristela, não precisa nem dizer, é uma violência que não existe pior. Uma criança de 5 anos, se eu mostrar alguma dessas imagens para ela, eu tenho certeza absoluta que ela vai falar: isso está errado, absolutamente errado. Né? E como que a gente naturalizou isso, né? Forçar a abertura das pernas da mulher é também uma violência obstétrica, é uma intervenção negativa. Tudo que é uma intervenção ruim, que não tem indicação, é, né, uma violência obstétrica. E o fórceps e o Vax-trator, cada um tem sua indicação, pode ser bom, pode ser ruim. Tudo depende também da indicação. E o manejo no períneo? Isso é bom ou é ruim? Geralmente é ruim, né? Manejar o períneo não faz o menor sentido. Isso daqui só eu parindo, olha a cabecinha aqui. Ninguém tá encostando. E a ocitocina intramuscular? Geralmente é uma ótima intervenção, que previne a hemorragia e é da iniciativa Zero Morte Materna por Hemorragia. Então, são 10 unidades de ocitocina após o nascimento e antes do clampeamento do cordão. E a tração controlada do cordão? Ela só deve ser realizada associada à manobra de Brown para a estabilização uterina, para que não ocorra a inversão e a hemorragia, né? Então, deve ser feita também com indicação. E a sutura do períneo? Também com indicação, né? A gente sabe que quanto menos se tiver sangrando, né, e precisar suturar, quanto menos fio usar, melhor, quanto menos pressão usar, melhor. Então, só suturar, ou se estiver sangrando, né, para não ter hemorragia, ou se estiver é, desfigurado ali, né, ou anatomicamente não estiver bacana, né? E o índice de Apgar? Então, recebeu o recém-nascido. A recepção ao recém-nascido, então, o bebê, quando nasce, ele recebe uma nota, né, o índice de Apgar, no primeiro e no quinto minuto de vida. É uma intervenção, né, que pode ser feito com o bebê no colo da mãe tranquilamente. O neonatologista ou a enfermeira neonatologista pode observar, né?
É uma intervenção. O contato pele a pele, não pele a pano, é uma boa intervenção também, né? Quando que vai ser ruim? Quando a mulher pariu o bebê e o profissional joga esse bebê no colo dela e de repente ela está assustada, nem quer pegar o bebê. Então, pode ser uma intervenção, depende da indicação. Mas a mulher que quer, ela quase toma o bebê, né, do profissional. Esse daí sou eu com meus filhos aí, pele a pele. Secar e limpar e aquecer. Secar é diferente de limpar, né? Então tem o secar e tem o limpar, tem o esfregar, tem o aquecer. Vai ser bom, pode ser ruim. Tudo depende da indicação, né? E o corte oportuno, né? Ele deve ser clampeado entre 1 e 5 minutos, né? Ou após cessar a pulsação, né? É, E a gente sabe que esse sangue é rico em ferro e pode prevenir a anemia do bebê até o segundo ano de vida, né? Então eu sempre brinco, se tivesse um remédio na farmácia que previne a hemorragia de um bebê, ó, que previne a anemia no bebê até o segundo ano de vida, todo mundo ia comprar e a gente já tem isso de graça, né? Esse daqui é o do meu primeiro filho, olha, não cortou o cordão. Olha que loucura, muita gente fala que não cortar o cordão da icterícia, porque da icterícia não tem nada a ver com isso, né? É uma doença prévia, né, geralmente materna. Então, assim, eu tive diabetes, a gente cortou o cordão antes dele parar de pulsar. Minha filha teve icterícia. Meu filho ficou 5 dias ligado ao cordão porque eu tive parto de lótus. Ele não teve icterícia. Olha que menino rosa. Sucção e aspiração vai ser necessário? Quais são as indicações, né? Estímulo à amamentação também tem sua indicação. A mulher não quer amamentar, a mulher tá com medo. Você fica nem ou às vezes o bebê não quer amamentar, porque a gente sabe que o bebê nasce com uma reserva ali de glicose, né? Porque o leite da menina tem carboidrato, tal, ele engole. Enfim, e aí o profissional fica esfregando, obrigando essa mulher a amamentar. Às vezes, simplesmente, ela não quer o bebê, ou o bebê não quer, e aí você só precisa estimular, deixar livre, né? Mas não é para a qualquer custo. Né? A vitamina K é uma intervenção até o momento boa, né? Previne a doença hemorrágica do recém-nascido. É uma recomendação da OMS e do Ministério da Saúde, mas tudo após a primeira hora de vida, né? O colírio de nitrato de prata ou o PVPI, ele é uma recomendação do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, mas não é uma recomendação, por exemplo, da OMS. Mas ele previne, ele é uma profilaxia, né, da conjuntivite gonocócita para mulheres que são portadoras de clamídia ou gonorreia. Então, essa bactéria pode entrar no olho do bebê e levar ele à cegueira. Mas eu já acompanhei alguns casos de mulheres que não tinham essas doenças e foi pingado o colírio e ele teve conjuntivite química, né? E aí teve que ir no oftalmologista pingar antibiótico essa conjuntivite química. Então, toda intervenção pode ter um preço, né? Tem que ver, precisa, não precisa, qual que é a indicação. As medidas antropométricas, né, que são feitas, também uma intervenção, ela é boa quando? Quando depois de 1 hora de vida, né? Tudo pode esperar menos a hora de vida, né? Então, mede, pesa. Pesar, medir os perímetros cefalotorácico e abdominal. Isso daqui foi no ambiente hospitalar, né? A gente está vendo. E aqui já no ambiente domiciliar, que geralmente é feito após 24 horas do nascimento do bebê, né? Isso daí sou eu, depois de 24 horas, as minhas enfermeiras fazendo aí as medidas debaixo dos meus olhos, eu ajudando. E o banho, né? Pode ser banho de chuveiro, pode ser banho de banheira, pode não ter banho. É uma intervenção que não é benéfica nas primeiras 24, 48 horas, porque o bebê ainda está se adaptando a esse meio, regulando a temperatura dele. E a gente sabe que pode não ser benéfico, né? Alojamento conjunto é sempre benéfico, né, gente? É uma intervenção muito boa, né? Então, aqui tá aqui, ó, meu filho, curtindo minha filha depois que saiu da UTIM, e aqui na UTIM também eu fiquei agarradinha, né? Então, o plano de parto não é imprimir o modelo da internet ou tirar cópia da amiga, não é um papel que a doula dá para assinar, não é um documento que a gestante, né, que a família escreve, e você, doula, precisa ficar lendo para lembrar, ou eles precisam ficar lendo para lembrar. Não é uma ferramenta para frustrar e distante da realidade. Não é um baixa aqui grátis. Ah, baixa aqui o seu plano de parto. Você baixa lá e usa aquilo. Não é uma prova de múltipla escolha. O plano de parto não é definido e escolhido pela doula. E não é baseado no que a doula acha melhor, ou que na experiência a doula diz que é bom, né? O plano de parto precisa conter definições claras, possíveis cenários, as recomendações,
oficiais, né? Evidências científicas, as intervenções indicadas e contraindicadas, as intercorrências mais comuns, os princípios e valores negociados pela família e as possíveis concessões, né, que eles dão. E se não seguirem o plano de parto, né? No caso de um plano de parto não ter seguido, o profissional responsável pela assistência precisa justificar para a parturiente e seu acompanhante, e também por escrito, que levou à mudança, né? Por que que ele não seguiu? Após o parto, é importante que a puérpera solicite cópia do prontuário da paciente, dela, né? E a instituição é obrigada a disponibilizar o documento, podendo ser cobrado apenas o valor das cópias, né? Eu sempre indico às mulheres que eu acompanho, sempre que sofreu violência obstétrica ou se ficou em dúvida algum procedimento, não sai do hospital sem antes levar a cópia do prontuário, né? Ah, tá de alta, eu só saio daqui com a cópia do prontuário, né? O hospital não pode se recusar a aceitar o plano de parto, mas alguns fazem isso. Então, quando não aceitam, né, geralmente eles querem que a mulher assine o plano de parto do modelo deles, né? Isso não é o recomendado, né? Por fim, o hospital que não quiser receber o plano de parto, a gestante e a família pode encaminhar via notificação extrajudicial para aquelas mulheres que estão em hospitais mais difíceis, já envia o plano de parto via notificação extrajudicial com correspondência com aviso, né, de recebimento do correio, ou contratar um advogado para interpor uma medida preventiva já para antecipadamente, para aquele hospital já ler, né? E se essa gestante pedir ou precisar de uma cesariana, né? Vamos estudar então um pouquinho sobre a cesariana? Vamos falar aí da cesariana. A cesariana é feita, então, através de uma pequena abertura na parede abdominal. Normalmente, é uma incisão na pele 2 a 3 centímetros acima da sínfise púbica, com cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento. Depois, faça as outras aberturas nos tecidos colocados por baixo da pele até chegar no útero, né? A gente saber que são 7 camadas, né? E por fim, se então faz uma abertura para a extração do feto, posteriormente retira-se a placenta e em seguida sutura as aberturas que foram é, realizadas, né? Então varia entre 30 a 60 minutos. Geralmente, as cesarianas agendadas pedem-se jejum de 8 a 7 horas para sólido, de 4 ou 3 horas para líquidos. E intraparto não há restrição. Agora eu vou dar para vocês não é ciência, tá? É minha percepção. Com essa questão de jejum da cesariana, eu observo mais que as mulheres intraparto não vomitam. Nunca acompanhei até hoje uma cesariana intraparto, que a mulher estava com a barriga cheia, né? Tinha comido, não estava em jejum e que vomitou. E eu acompanhei pouquíssimas cesarianas agendadas, mas duas ou três que estavam agendadas, elas vomitaram bastante mesmo estando em jejum. Então, a percepção que eu tenho é que quanto mais uma gestante fica em jejum, mais ela fica com enjoo, com náusea e tem risco de vomitar, a despeito do que diz, a recomendação. Então, essa recomendação não é baseada em evidência, tá? Mas utiliza-se geralmente esses horários. E aí, beleza, a mulher vai ir para cesariana, né? Então ela precisa, alguns recomendam tomar banho, outros não, mas é bom porque às vezes está ali num parto normal, ensanguentada e precisa de uma cesariana. Se for uma cesariana de emergência, às vezes não dá tempo, mas se for por escolha dela, por exemplo, ela pode tomar banho, vai retirar todos os acessórios, piercing, aliança, tem que tirar, tá, gente? Porque o bisturi elétrico pode dar um circuito, né? Aí tem que colocar camisola hospitalar, touca, máscara e propé, que é aqui, é como se fosse uma touca no pé. Tem que ir de cadeira de rodas e o acompanhante, nesse momento, geralmente se encaminha para o centro cirúrgico para colocar o pijama cirúrgico. Quando ela chega lá, precisa fazer uma punção, né? Precisa ter um acesso venoso. Por quê? Porque esse acesso é necessário para antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, antieméticos, uterotônicos. Caso ela precisar de sangue, né? E a gente só precisa ficar atento para eles tentarem colocar num lugar que facilite a amamentação. Aliás, não facilite, né? Não dificulte, na verdade, a amamentação, né? Então, colocar aqui pode ser péssimo, porque essa mulher pode querer dobrar o braço, né? Então, geralmente, eu indico assim, ou na mão, ou assim.
né? Que geralmente não trabalham. Depois vem fazer as anestesias. Existem 3 tipos de anestesias: a geral, a raquidiana e a peridural. A anestesia geral, então tudo onde está azul está anestesiado. Tanto a anestesia geral deixa tudo anestesiado, né? Obviamente. A anestesia local é só aquele local. A raque geralmente pega da cintura para baixo, a raquidiana, que é feita essa, né? Em cesariana, e a peridural, que costuma pegar até a parte do peito, né? Mas aí é uma analgesia, né? E aí, a geral pode ser inalatória, intravenosa, balanceada, né? A de região, né? A peridural, a raquidiana, a combinada é quando combina mais de uma técnica, né? Então, a geral, ela vai acontecer só quando há um quadro de cesariana emergencial. Ou, por exemplo, uma hemorragia muito grave. Por exemplo, eu já acompanhei um acretismo placentário, que o bebê nasceu, ela começou a sangrar, 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 foram para o centro cirúrgico, e lá geralmente o anestesista que escolhe qual anestesia vai ser, né? Como era melhor a obstetra enfiar a mão e tirar logo, né? Tentar, né? Tirar com a mão primeiro essa placenta, foi optado então pela anestesia geral, né? Então, acontece quando há uma cesárea emergencial, ou falhas nos bloqueios espinhal, ou quando a mãe tem algum quadro que impeça a punção lombar. No caso dela, ela já estava, né, enfim. Quando a substância é utilizada, a mulher dorme até a finalização do parto, não tendo oportunidade de ver o bebê chegar ao mundo. Há riscos que a substância passe para o bebê, fazendo com que ele fique sonolento por algum tempo. Todo o corpo é anestesiado e o paciente fica inconsciente e intuba-se, né? Quando é geral. A raquidiana. A raquianestesia é a opção mais comum, feita numa cesariana, com auxílio de uma seringa. O medicamento é aplicado na região lombar e a agulha inserida tende a ser mais profunda do que a peridural. Então, aqui a gente tem essa imagem aqui que mostra, né? A epidural ou peridural pega aqui e a raque pega não, mais profundo, né? Já o efeito do medicamento pode durar aproximadamente 3 horas. Então, tem 2 formas de ser aplicada a anestesia raquidiana: sentado ou fletido para frente, né? Assim, né? Bem corcunda, então, né? Ou, geralmente o paciente tem um menor conforto, porém as estruturas anatômicas são mais facilmente palpadas pelo profissional anestesista, né? E a deitadinha de lado, quando você faz tipo posição fetal, né? Nele há menos risco da pessoa se sentir mal e tende a ter maior conforto do paciente, mas não sempre, porque a gente está falando de mulheres em trabalho de parto, geralmente, que estão querendo se mexer, né? E a peridural é normalmente usada nos partos vaginais, né? É claro que ela pode também ser aplicada numa cesariana. Quando o médico prevê um tempo de cirurgia maior do que o habitual. Então, nessa técnica é inserido um catéter fino na área peridural, para que a substância seja administrada. Ao chegar nos nervos, o medicamento bloqueia a transmissão de sinais de dor, fazendo com que a gestante não sinta dor durante a saída do bebê. O seu efeito demora aproximadamente 10 minutos para surgir e muitas vezes 20 minutos para tirar completamente a dor da paciente, por isso é aplicada aos poucos, de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, por isso que primeiro pergunta-se qual que é a dilatação, que altura que está o bebê, se o bebê vai nascer agora ou não, porque aí depende da quantidade de medicamento. Geralmente se coloca um catéter, tá, gente? Para caso ter repique, se estiver precisando de repique, de colocar mais anestesia, não precisa furar tudo de novo, né? Geralmente coloca um catéter, que é tipo uma sondinha aqui, coloca o medicamento por aqui, né? Para não precisar furar. E a anestesia combinada é quando combina a peridural com a raquidiana, né? Então, os prós, né, da peridural ou epidural, né? Geralmente, o parto é com menos dor, né? Geralmente tem alguma dor, já diminui a ansiedade. Algumas mulheres dizem que conseguem se concentrar mais. Outras dizem que a pressão ficou muito baixa, a dilatação pode acontecer de forma mais lenta, pode causar muita coceira, pode causar um pouco de dor de cabeça, pode causar enjoo, não é um passeio no parque, tem riscos, né? E as mulheres precisam saber disso. E os possíveis efeitos colaterais da RAC, pode dar tremor, pode dar falta de ar, pode dar coceira, pode dar náusea e pode dar cefaleia pós-RAC, que é terrível. E cefaleia pós-RAC é um negócio difícil de tratar. Geralmente o tratamento é repouso muito líquido e remédios para dor de cabeça, né?
Então, lá no centro cirúrgico, entrou para cesariana, geralmente faz a tricotomia, essa tricotomia que é importante fazer por causa da cirurgia, então essa precisa fazer. Às vezes coloca sonda, às vezes não. Pode ser feita após anestesia para não ter dor. Em caso de cesariana de repetição, pode ser importante para evitar lesão na bexiga, mas de preferência deve-se evitar sondagem na primeira cesariana. E a ideia, independente, se colocou, para. O importante é tirar o mais rápido possível para evitar infecção, não é deixar a sonda lá eternamente, né, gente? Esse é o grande problema. E aí depois vai todo mundo se paramentar, né? Colocar todos os campos, esses panos verdes ou azuis. Vai colocar os monitores na mulher, que pode e deve ser colocado nas costas, para o maior conforto dela quando o bebê nascer. Tem vários monitores, tem vários apliques, então vai colocar um de pressão, vai colocar um oxímetro e vai colocar esses aqui, né, no peito ou nas costas e aí eles vão monitorar a pressão arterial, a oxigenação, os batimentos dela, e aí vai fazer a antisepsia, aí obviamente tem que usar clorexidina e fazer toda a asepsia, a gente está falando de uma cirurgia, né, totalmente diferente, bota pano estéril em tudo quanto é lado, e aí esse casal, né, essa parturiente, essa parceria, precisa saber que não pode encostar em nada, né, azul ou verde, porque é estéril, então tem que ensinar também a como se comportar no centro cirúrgico, que é totalmente diferente, né, de um parto normal, né? E aí, o acompanhante entra ou não? E a doula entra ou não? O acompanhante tem que entrar, né, está na lei mais que estabelecido desde 2005, não é uma lei nova, bem antiga, e a doula, e aí vai depender do estabelecimento, né? Por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tem lei estadual que diz que a mulher ela pode optar por ter a doula no centro cirúrgico. Então, se for da vontade dela, as pessoas têm que obedecer, né? Pronto, preparou-se tudo, a cesariana vai começar de fato, né? Então, aqui é a técnica operatória, vai fazer a incisão de pele, abertura do subcutâneo, abertura da aponeurose, abertura dos músculos, depois o peritônio, a esterotomia, né, que aí já é, né, o corte no útero, a extração fetal, né, que tem que fazer um cristeler, entre aspas, que o nome não é este, né, é manobra de Jeppe. Depois tem que fazer a atração da placenta, e aí administra ocitocina, né, para facilitar, e aí faz o fechamento do útero, né, interno, externo, e vai fechando todas as paredes, né. Geralmente, se começa com bisturi frio, né, faz o primeiro corte com bisturi frio, até para ver se também se a anestesia pegou, né, e depois começa com o bisturi elétrico, que tem dupla função, né, ele corta e já vai coagulando o sangue ali, controlando melhor o sangramento, e aí fica um cheiro de cabelo queimado, que a mulher também precisa saber, né? E aí ela começa a sentir pressão, né? Então vamos lá. A incisão da cesariana, ela é transversa à pele, né? A gente já falou isso, 1 a 2 centímetros acima da pubis, e tem uma extensão de 10 até 15 centímetros. Ela tem como desvantagem para anestesia prolongada, mas ela tem benefícios estéticos, né? Então, aqui são os 3 tipos de indução, né? O mais comum é o de epifané estéril, né? Que é o mais indicado, não só por uma questão estética, mas porque também corre menos risco de ruptura, né, uterina. Então, aí vai começar, né? Então, primeiro ideal é feito um beliscão, né, com uma pinça, para ver se a anestesia pegou, e aí depois vai cortar ali no pele, subcutâneo, todas as camadas, até chegar ao útero, bolsa, a mini útero, né? E o que que as mulheres podem sentir? Cheiro de gordura queimada, né? Cabelo molhado, que é o efeito do bisturi elétrico, e barulho de aspiradores, de líquido, de monitores da fala, e ela pode sentir remexer, né? Alguma coisa nela. É importante explicar isso para ela saber que tá tudo bem. E aí, primeiro a incisão na parede abdominal e depois vai abrindo
E aí aqui eu estou mostrando para vocês como é que é a técnica, né? Abre a aponeurose, abre o músculo, depois o peritônio, e aí o útero tem várias formas de cortar esse útero, né? De preferência aqui no C. E aí aqui, ó, tá fazendo a incisão do útero. E o posicionamento do polo cefálico, né? Então, enfia-se a mão para puxar a cabeça, né? O desprendimento fetal. Aí aqui, ó, tá tendo um desprendimento mais difícil, tá usando fórceps aqui, né? Então, ó, movimento e pressão essa mulher vai sentir, né? Então, a mão do cirurgião pega a cabeça para direcionar e o cirurgião assistente faz uma pressão no fundo do útero, que é exatamente isso daqui, ó. Esse daqui pega né, com as duas mãos na cabeça e o cirurgião assistente faz aqui essa pressão no fundo do útero para ajudar o bebê a sair, né? Isso não é violência obstétrica, tá, gente? Isso é uma técnica da cirurgia. E aí retira o bebê, e aí tem a sensação de muito balanço, de muita pressão, de muito apertar, e tem muitos sons aqui desse sugador sugando sangue e tal. Então, é para ela não assustar, né? E o corte do cordão. Após o nascimento, o cordão é cortado, podendo se esperar até 1 minuto, tá, gente? Não dá para ficar porque tá aberta ali, né? É, E aí a placenta é retirada. A obstetra irá realizar uma tração pelo cordão. Essa tração, massagem e redução do tamanho do útero vai fazer com que a placenta se descole e saia da cavidade uterina. Mas dá para cortar, olha só, essa pessoa que está cortando, tomando todos os cuidados possíveis, dá para cortar com o cordão, mesmo a cesariana. E aí depois, contato pele a pele, assim, ou pele a pano, né? O que que é o ideal, né? Pele a pele, caso a mulher esteja à disposição. E aí, outra forma, né? Vai dar a notinha pro bebê lá do índice de Abigail, também do mesmo jeito, e aí vai fazer o fechamento, então, né? A saída da placenta deixa uma ferida aberta no útero, né? Local de onde vem bastante sangramento, até que o útero se contrai, além do sangramento das camadas que foram cortadas. Então, neste momento, todas as camadas são costuradas e o sangramento contido, né? Por isso que no parto normal, a mulher perde-se, em média, 500 ml e numa cesariana de 1 litro a 1,5 litro. Nesse momento, todas as camadas serão costuradas e o sangramento contido. Usa-se fio de cauterização elétrica, limpa-se e aí faz o curativo. E aqui tem alguns vídeos aqui para a gente ver de como acontece uma cesariana na prática. Para quem nunca viu, eu posso enviar para vocês. E aí a cirurgia foi finalizada, né? Então o bebê vai ser retirado do colo dessa mãe, então vai ser examinado, pesado, medido, vestido. A enfermagem irá limpar essa mulher, cobrir, transferir ela da mesa cirúrgica para uma cama de rodinha para levar ela para um lugar que chama RPA, recuperação pós-anestésica. Leva-se de 1 a 2 horas para mexer a perna. É normal ter tremores e coceiras, que é um efeito colateral da, da anestesia, né, das medicações de bloqueio dos nervos. O acompanhante deve ficar o tempo todo por lei. Depois que ela começar a mexer os pés e estiverem tudo bem com ela, vai ser transferida para o quarto, aí ela vai poder se alimentar. Geralmente depois de 6 horas de cirurgia, o tempo do banho pode variar conforme o bem-estar dessa mulher, né? Geralmente a atenção para essa pressão baixa, ela fica um pouco anemiada. O acesso venoso e a sonda são retirados a critério médico. Geralmente, já quando ela está no quarto, geralmente ela já tomou banho e se alimentou, mas de preferência não tire a sonda o mais cedo possível. E isso daí é essa linha de recuperação pós-anestésica. Tem maternidade aqui que eu entro, auxilio na amamentação, aí nessa hora é super tranquilo. E a recuperação? Se movimentar assim como possível, né? Essa mulher precisa se movimentar assim como possível para evitar trombose, também ajuda o intestino, que lembra que o intestino também foi anestesiado junto com a bexiga, então fazer xixi e cocô depois de uma cesariana é um desafio. Mascar chiclete após o parto ajuda também, então esse negócio de ficar falando que vai dar gás, nada a ver. Esse de mascar chiclete, já no quarto, né? Pode ajudar muito essa mulher para avisar o intestino que é para ele funcionar. Água também, muita gente fala que não pode dar água. Eu já vi médicos atualizados dando água para gestante após a cesariana, puérpera, né, agora, né? Beber muito líquido para ajudar o intestino, para ajudar na amamentação, para reduzir a anemia.
não usar cinta. A alta geralmente acontece após 24, 48 horas após a cirurgia. É esperado não fazer cocô nas primeiras 24 horas, mas se depois de 2 dias ainda não fizer, tem que usar laxante, porque senão essa dor vai piorar, essa dor abdominal que ela tem, né? Vai distender mais o abdômen. E a cicatrização? A revisão para retirada dos pontos pode variar de 7 a 14 dias. Deve-se aplicar álcool 70 para limpar. Precisa deixar a ferida sempre seca e limpa. Não precisa colocar gás e fazer curativo. Tem que ficar bastante atento para a umidade e infecção. A cicatrização está deixando essa mulher com dúvida? Tire boas fotos todos os dias para poder acompanhar essa cicatrização. Tá vermelha, sai secreção, está inchada? Pronto, atendimento. Tá saindo água e pus? É emergência, tá bom? Ó, aqui já tá mostrando um pouco de infecção. Isso daqui já não tá legal, ó. Tá saindo sangue e pus aqui. Já Olha isso daqui como é que tá. Isso daqui não tá legal, né? É esperado que a região da cicatriz fique endurecida por dentro, com uma sensação diferente ao toque da pele. Costuma doer bastante na primeira semana, sobretudo nos 5 primeiros dias. É necessário usar analgésico por um tempo. É preciso evitar, nas 2 primeiras semanas, dirigir esforço, carregar peso, mais de 10 quilos, subir escada, varrer, passar pano, deitar, de qualquer jeito. Então, nos primeiros 15 dias após a cesariana, precisa realmente ter um certo cuidado, tá? Mas no primeiro mês não dá para ir na academia, por exemplo. O que pode comer depois de uma cesariana? Não existe alimento proibido e não existe alimento que piora a cicatrização, o tal do mito da carne de porco, da comida remoça, isso não existe. Após 30 dias, pode voltar às atividades habituais, dirigir, academia, sexo, se assim ela o desejar. É esperado um sangramento por até 40 dias, por quê? Porque o colo do útero já fechou, já tudo, mas fica isso independente da via de nascimento. Aonde a placenta sai, fica uma ferida ali no útero, né? Então, essa ferida está cicatrizando, então ela vai sangrar, depois ela vai. Eu acho que aqui vai ter uma imagem, como é que ela vai ficar. Então, o sangramento maior dura de 4 a 7 dias, depois fica pouco, e podendo usar até um protetor diário. Inicialmente é um sangue vermelho vivo, depois ele vai se tornando mais gomento, caramelo, amarelo, sempre sem cheiro. Pode parar de sangrar por uns dias, aí para 4 dias sangrando, aí fica uns 2 dias sem sangrar, depois volta, mas não em grande volume, né? A barriga fica inchada, molenga, dolorida, pode ter muitos gases, o útero pode ficar grande, tá tudo voltando no lugar, fica tudo meio esquisito. As pernas costumam inchar bastante, podendo ter uma piora com 3 a 5 dias. Aí precisa ter bastante atenção quando só uma perna fica dolorida, vermelha e inchada, porque tem risco de trombose. Aí, ou sangramento vaginal, né? Independente da via de nascimento. Até o terceiro dia costuma ser essa cor mais amarelo vivo, do terceiro ao quarto, do quarto até o 10º, essa cor mais acastanhada aqui. Depois do 20º, essa cor mais amarelada, que é o que está acontecendo, está cicatrizando. E a partir do 21º dia, essa cor branca. Como aqui eu não achei muito, eu tirei um do meu mesmo, essa foto, por exemplo, que é minha, tá vendo? Essa cor mais aqui, ó. É porque realmente já está cicatrizando total, tá? Pode haver algumas dores no pós-parto imediato, e o caminhar e tomar banho pode demorar até 6 a 8 horas o procedimento, deve ser seguidas, né? Para aquelas mulheres que não for usado fio absorvível, eles geralmente são retirados no 7º dia, acho que eu já falei, né? A cinta não é recomendada, porque aperta aqui, ó, muito, e esse útero pode ir para baixo, pode ter um prolapso uterino pela vagina. Deve-se manter uma dieta rica em cálcio e comida saudável para poder melhorar essa cicatrização, né? Essa recuperação, né? Pode ser necessária a administração de suplementos de ferro para compensar a perda de hemácia, atividade sexual só após a cessão do sangramento, pelo menos de 2 a 3 semanas após a cesariana, desde que haja desejo e não haja dor. E se fosse atividade física, depois do primeiro mês. A consulta pós-parto deve ser feita é, depois de um mês também, ou antes, caso haja alguma queixa. Tá bom? E se eu me sentir frustrada, se essa gestante se sentir frustrada, né? Ela precisa estar pronta para uma possível cesariana, porque é um processo que acontece desde a escolha pelo parto normal, né? A partir do momento que esse parto não está bom, você não quer mais, está virando um sofrimento, ou essa cesariana está bem indicada, precisa para a segurança sua e do bebê, essa escolha deve
precisar trazer paz. Aí os riscos da cesariana, né? Quais são os riscos para o bebê? A síndrome do desconforto respiratório, né? Ou doença da membrana hialina, por causa da prematuridade. Síndrome do retardo de absorção do líquido pulmonar. Hipertensão pulmonar persistente do neonatal. Falhas na construção do sistema imunológico. Mais chance de desenvolver obesidade e asma. Principalmente para cesarianas agendadas, isso daqui, né? Nascimento de bebê prematuro e lesão no bebê. Porque, né? Pode acontecer, é uma violência neonatal, porque né, não foi feito direito, mas ó, essas aqui são fotos de bebês que foram cortados na cesariana. E quais são os riscos da cesariana para a mãe? Infecção decorrente da cirurgia, né? Lesão dos órgãos abdominais, com bexiga, intestino, vaso sanguíneo, embolia pulmonar, hemorragia, infecção uterina ou urinária ou infecção na ferida, risco de trombose, gravidez ectópica na cicatriz da cesariana, dor pélvica crônica, né? Pode acontecer uma endometriose na cicatriz. Os riscos na próxima geração de placenta creta, por exemplo, ou de ruptura uterina. Também tem o risco de fazer aderência, né? Quando as alças intestinais, né? As camadas começam a se grudar uma nas outras, né? Isso pode comprometer a fertilidade da mulher. Por isso que a cesariana, ela deve ser feita só em caso indicado, né? Porque ela tem muitos riscos. E aqui, mostrando, né, como as infecções e as cirurgias podem trazer aderência no útero, ó, 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 o intestino aqui, ó, saindo ali pelo cicatriz. E agora vamos falar um pouquinho de possíveis intercorrências no pós-parto. Tudo isso daqui, gente, por que que eu tô falando tudo na aula de plano de parto? Porque o plano de parto, a gente precisa saber disso tudo para construir um bom plano de parto, né? Isso aqui faz parte da educação perinatal, né? As mulheres, o Mahoud Mufatalia, que é um dos representantes da FIGO, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e um dos representantes da OMS também, ele diz o seguinte: as mulheres não estão morrendo de uma doença que não tem tratamento. As mulheres estão morrendo porque a sociedade ainda não tomou a decisão de que a vida de cada uma dessas mulheres vale ser salva. E aí eu trago um dado alarmante aqui, da Fiocruz, que 92% da mortalidade materna no Brasil é evitável. E aí, de que as mulheres estão morrendo, né? De violência obstétrica, de negligência, né? Porque se elas estão evitáveis. E aí, para falar um pouquinho sobre essas intercorrências pós-parto, então vamos começar do começo, né? Existem 4 períodos clínicos pós-parto, né? A dilatação, a expulsão, a lactação e o período de Greenberg. O período de Greenberg trata-se dessa primeira ou primeiras horas após a expulsão da placenta, que é ali que a coisa pode dar ruim, né? Ele é dividido em 4 fases. A miotamponagem, que acontece imediatamente após a expulsão da placenta, e o útero vem, ele se contrai, aí ele fica palpável, né? Ali mais ou menos no umbigo. A retração inicial determina que os vasos uterinos se comprimiram, né? É a primeira linha de defesa contra a hemorragia. A trombotampose, que é a formação de trombos nos grandes vasos ultraplacentários, então ele faz esses trombos. A indiferença hemiuterina, né, que é uma contração e um relaxamento das fibras. O útero pode apresentar um pouco apático, né? E aí ele pode se encher-se de sangue, pode começar uma hemorragia. E a contração uterina fixa, que é quando o útero adquire maior tônus e assim se mantém auxiliando o retorno pré-gravídico, geralmente decorrido após 1 hora da dectação. É o período de risco materno com possibilidade de grande hemorragia, principalmente por atonia uterina, né? Então, ele tem que vir diminuindo esse útero, né? Então, faz então esse globo de segurança de Pina, né? Então, imediatamente após o parto, o fundo do útero deve ser apalpado acima da cicatriz umbilical, sendo esperado que ele passe fisiologicamente a ter um bom tônus firminho, móvel, indolor. Então, tem que apertar, tem que ter um ovinho bem duro ali e indolor. Esse achado propedêutico chama-se globo de segurança de Pinar, ou sinal de Pinar,
representando a devida contração. E aí, essa involução uterina, que é muito, que é o que a gente espera, né? Dessa maneira, a contração dos órgãos realiza a oclusão dos vasos sanguíneos, e aí faz as trombosezinhas e evita a hemorragia, né? Pronto, então é isso que se espera. E quando isso não acontece, pode ocorrer uma HPP, uma hemorragia pós-parto. Sabemos que a hemorragia pós-parto é a segunda causa de morte materna no Brasil. Estima-se um caso de hemorragia a cada 10 partos, ou seja, é algo bem comum. Temos 14 milhões de casos de hemorragia pós-parto no mundo por ano. Dessas são 140 mil mortes. É muita mulher que morre. E a maioria das mortes são evitáveis. Vamos lá, principais causas de hemorragia pós-parto. Atonia uterina, que é quando essa inversão que a gente acabou de falar não acontece. Trauma, né? Quando teve laceração perineal grave, ruptura do útero. Retenção de tecido, que é quando ficou o resto da placenta e tal, atletismo. E problemas na coagulação. A incidência de hemorragia pós-parto grave e resistente a tratamento médico está aumentando devido ao avanço da idade das gestantes, a elevação do peso fetal, o aumento da taxa de cesariana, o aumento do atletismo e a gemelaridade aumenta o risco de hemorragia pós-parto. Então, o que se caracteriza a hemorragia pós-parto? É a perda maior que 500 ml no parto vaginal e uma perda maior que 1.000 ml, né, 1 litro na cesariana. Agora, a gente não tem que ficar só apegado a essa quantidade, né? Qualquer perda sanguínea capaz de causar uma instabilidade hemodinâmica deve ser considerado como um caso de hemorragia pós-parto. O que quer dizer com isso? A mulher acabou de parir um bebê, o que você espera dela? Ela adrenalina. Que ela fique ativa, tá lá no expulsivo, tá quase dormindo. O bebê nasce, ela tá ativa. Essa mulher não tá ativa, tá aqui, ó, boca sem cor, com sensação de desmaio, deu um sono repentino, não quer nem pegar o bebê. E eu já fico muito atenta. Por quê? Porque essa instabilidade hemodinâmica, essa pressão baixa, essa sensação de desmaio, possivelmente já é hemorragia, e já deve ser tratada. Então, existe a hemorragia precoce, que é nas primeiras 24 horas pós-parto, e a tardia, que ocorre depois das 24 horas pós-parto e entre até a 12ª semana pós-parto, né? Então, qualquer perda de sangue que cause hemorragia já é tida como uma hemorragia pós-parto, né? O que pode ser feito, então, né, gente? Verificar a firmeza do fundo do útero, avaliar a pressão, não nós, né, mas o que deve ser feito, avaliar a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, estimular o aleitamento materno precoce, inspecionar a placenta e regularmente o períneo para ver se tem algum sangramento importante, observar a quantidade de LOX, né, é, e se tiver um absorvente saturado em 1 hora, esse absorvente está pingando, é hemorragia pós-parto. A gente está falando aqui de não muito óbvio, né? Quais são os fatores de risco, né, para desenvolver uma hemorragia pós-parto? Atonia uterina prévia, ela já teve um outro parto que teve a uterina. Multiparidade, né, essa mulher já está lá, às vezes, no terceiro, quarto filho. Pré-eclâmpsia, plaqueotopenia, hipovolemia, anemia. Essa mulher está com as plaquetas baixas, está com anemia. Placentação anormal, a placenta creta, uma placenta percreta. Corioamnionites, né, infecção ali na bolsa de líquido amniótico, uma das camadas, trabalho de parto muito prolongado, parto instrumentado, placenta retida, curetagem uterina pós-parto, descolamento prematuro de placenta, cesariana prévia, embolia por líquido amniótico, isso daqui é super grave, né? Que é quando um pouco de líquido amniótico que contém células do tecido do bebê entra na corrente sanguínea. Isso daqui é gravíssimo. Isso daqui é fatores de risco, né? Que antes do parto e que intraparto, né? Acho que parto induzido, né? Acho que já foi falado tudo um trabalho de parto muito taxistólico, uma contração atrás da outra, o uso de ocitocina também prolongado, episiotomia pode causar hemorragia pós-parto. Deixa eu ver aqui. Anemia, isso que já falou, idade, uso de coagulante. Aqui, ó, gemelar, polidrame, macrosomia, condições que o útero fica muito grande, né?
Como é que faz a prevenção, né? Uso universal de ocitocina pós-parto, glampeamento oportuno do cordão, tração controlada, vigilância, massagem uterina após a dectação, contato pele a pele com a mãe e o bebê. Então, aqui, ó, e aí tem que injetar 10 unidades logo após o nascimento e antes do clampeamento, realizar o clampeamento após 1 minuto de vida ou mais, né? Realizar apenas a tração controlada apenas para o profissional treinar, para não puxar, né? Estimular o contato pela pele, uso racional de ocitocina no trabalho de parto, não realizar episiotomia, eu diria, né? Não realizar manobra de Cristelé, observação rigorosa nas primeiras 2 horas pós-parto, que é muito importante, estimular a presença do acompanhante para detectar sinais de alerta. Isso aqui é prevenção, isso aqui previne a mortalidade materna, tá, gente? Isso aqui é um documento da Organização Pan-Americana de Saúde 2018. O acompanhante tem que saber os sinais de hemorragia pós-parto. Porque eu já, por exemplo, já acompanhei hemorragia pós-parto, que o bebê nasceu super bem, tarará, na banqueta, o médico entregou, ficou ali 5 minutos. E foi-se. E eu fiquei sozinha, eu, ela e o marido. E aí ela começou a ter essa sensação de desmaio, mas não dava para ver sangue ainda. Ai, nossa, tô com pressão baixa, pega aqui, senão ele vai cair. Ela foi aqui, ó, desmaiando. E aí eu chamei a enfermeira, que veio e falou, ah, é assim mesmo, tá muito cansada do parto. Eu falei, não é assim não, afere a pressão dela, por favor. Aquela lentidão toda, quer saber? Eu procurei o médico, olha que doideira, eu procurei o médico no Instagram. Liguei para ele me atendeu. O que que foi? Eu falei, então, eu sou a doula do parto, então, ela tá com hemorragia. E ele veio correndo. E aí ele já passou para o misoprostol. Então, qual que é o tratamento da hemorragia, né? É ocitocina endovenosa lenta, mais 20 unidades a 40 no soro fisiológico e tal. E metilertogometrina, né? Mas não pode ser usada em pacientes hipertensas. E no misoprostol, ele já usou esse daqui, via retal. Então, 8 microgramas, acho que ele usou 4, né? Foi via retal e realmente faz efeito quase que imediato, né? Também que ela estava meio desmaiada, não dava para ser hora. E por fim, o ácido tranexâmico, né? Que é 1 grama endovenoso lento por 10 minutos. E aí, se nada disso funcionar, aí já tem que passar para já uma questão cirúrgica, né? Que é isso. As 4 causas, né, da hemorragia pós-parto, a gente já falou. Tônus, quando o útero não volta para o lugar, trauma, quando teve um corte, tecido e trombina, né? Aí aqui, né? Distúrbio de coagulação, trombina, distúrbio de coagulação, traumatismo às vezes até no canal do parto, e tecido ficou resto de tecido, né? Ficou resto de placenta. Aqui a gente já falou, né? Primeiro a massagem, depois ocitocina, metilcometrina, misoprostol, traje anti-choques. Aqui já não, nada funcionou. Aí já traje anti-choque, balão de tamponamento, sem resposta, laparotomia, certo? Então, se for trauma, vamos estudar cada um, né? Se for trauma, se for laceração, sutura, avaliar, fazer um toque vaginal, né, para ver se ficou hematoma. Se tiver rotura uterina, fazer a laparotomia. Se for inversão uterina, botar o balão, né? Se for tecido, se for resto de placenta lá, uretagem. E trombina, é, há 3 tipos, né? De coagulação intravascular disseminada, coagulopia de consumo e deficiências específicas que ela já tinha, né? Uma anemia grave e tal. E aí tem que investigar qual tipo para saber qual o tratamento, que geralmente é sangue, né? Tomar bolsa de sangue, né? Então, aqui está um pouco mais do manejo, né? Olhar tônus, aqui as respostas, se for tônus, o que que usa, a gente já estudou. Se for tecido, o que que faz? Se for trajeto ali, né? Se for trauma, o que que faz? E se for trombina, o que que faz? E aí vem o tratamento cirúrgico, nada disso funcionou.
né? Aí tem que fazer uma curetagem uterina, ligadura de artérias uterinas, embolização, nada der certo, esterectomia, tira o útero para fora, para ver se essa mulher sobrevive, né? Pode ser uma esterectomia parcial, pode ser uma esterectomia total, né? E aqui, por exemplo, tá mostrando aquelas ligaduras aqui fazendo o quê? Uma esterectomia por acristis placentário. Aqui uma ligadura, aqui uma embolização de disseção vesical. E isso daqui é quando sutura o útero para ele parar de sangrar, tá vendo? Tem várias formas de sutura. Não deu certo aqui, aqui já é um empacotamento pélvico aberto. Isso daqui já é uma condição bem grave, né? Bem grave para salvar a vida, né? Tá vendo? Já retirou o útero todo, né? Bota um balão. E aí o balão de tamponamento, que é um negócio barato e que previne a morte, né? Materna. E aqui mais explicando aqui, né? E aí tem um protocolo da OMS do ano passado, gente, que chama Emotive, né? Que é em inglês, né? Que seria critérios de detectação avaliar critérios de detectação precoce, acionamento do boldo, massagem uterina até a contração uterina 1 minuto. Aí começa a usar as drogas, né? Ocitocina, depois o ácido, depois os fluidos intravenosos, depois a avaliação escalada, né? Certificar que a bexiga esteja vazia, remover os coágulos, verificar a existência de laceração, se a placenta foi totalmente removida, né? Para salvar essa vida, né? E aí, aqui já está falando, não é mais de transfusão de sangue, os sinais de choque, né? Então, e aí a perda sanguínea, a classificação, né? Dessa mulher, né? Estimativa de perda sanguínea, aí a consciência está normal, então o pulso está entre 60 e 90, a pressão arterial dela está menor que 9, né? O grau de choque está compensado, transfusão usualmente não vai fazer transfusão, né? E aqui, se vai precisar de transfusão sanguínea ou não, né? E a embolia por líquido amniótico é um caso gravíssimo, né, gente? Mas graças a Deus é bem raro, 1 a 12 a cada 100 mil, né? E não tem muito o que fazer, né, gente? Nesse caso. Restos placentários, esse não é muito evitável, né? Não tá algo que se fazer. Agora, a hemorragia é. Restos placentários, né? Quando a placenta fica retida no útero, pode ocorrer a proliferação de bactérias dentro do útero. Caso mais grave, essa bactéria pode chegar à corrente sanguínea, dar uma sepsia, né? Uma infecção generalizada. Então, por isso, na presença dos sintomas de resto de placenta, precisa procurar o pronto atendimento urgente, né? O médico, né? Pode remover o resto placentário manualmente ou com a ajuda de uma pinça. Uai, saiu da tela? Que é a curetagem, né? E aí tem acretismos placentários, eu tenho uma placenta normal, uma placenta creta, uma placenta increta, uma placenta percreta. Se essa mulher teve uma placenta creta, a tendência é que cada parto, cada gestação, essa placenta adere mais, né? É uma causa importante de morbidade materna e sérias complicações. A principal complicação é a hemorragia pós-parto, né? Não dá para evitar a morte, mas não dá para evitar que a placenta fique assim, porque a gente não sabe, porque não tem como saber antes do parto, né? Claro, eu conheço gente que fez raio-x, tomografia para saber se tinha, mas não é muito acessível e não é muito recomendado. Vai descobrir ali, por isso que tem que saber o que faz, né? É, após a cesariana, cada cesariana, a, o risco da placenta ficar assim é maior. A trombose é uma outra causa de morte materna, uma outra causa de problemas no pós-parto, né? Pelo fato de ficar muitas horas deitado,
Pode fazer embolos de sangue ou gases, pode haver formação de trombos. E se o trombo deslocar e chegar ao coração, por exemplo, ou ao pulmão, vai trazer muitas complicações. Então, a trombose é caracterizada então, pelo inchaço de uma das pernas, dor na panturrilha, batimento cardíaco acelerado e muita falta de ar. Aí deve usar anticoagulante para facilitar, né, essa passagem de sangue, como a heparina, por exemplo. Por isso, a importância de caminhar e se movimentar após a cesariana. A infecção é uma outra causa, né, de intercorrência pós-parto e de mortalidade. Cerca de 10% das mortes maternas no mundo são atribuídas à sepse. A causa direta de mortalidade sendo superada apenas pelas complicações hemorrágicas de hipertensão. Então, como é que sabe que a infecção é a temperatura de no mínimo 38 graus durante 2 dias, nos primeiros 10 dias pós-parto, foi excluído mastite. Tá com febre, não é mastite? Já começa a investigar. Quando não causa morte, as infecções pós-parto podem causar complicações como a doença inflamatória pélvica e a infertilidade. Os dados do SUS mostram que há 4,35 vezes maior risco de uma infecção puerperal após uma cesariana e que a mortalidade materna após a cesariana é 3 vezes maior do que em parto normal ou abortamento pela infecção. Olha esse caso aqui, que tristeza. Não é brincadeira. Outros sintomas. Presença de taquicardia consistente, drenagem uterina purulenta, né? Tá fedendo, a secreção está saindo, dor abdominal, hipersensibilidade uterina, não pode nem tocar no útero dessa mulher, que ela grita. Aparece, né, na cultura, micro-organismos. E aí, como é que faz a prevenção? Não fazer indicação, não fazer cesariana de qualquer jeito e nem sem indicação. Fazer só a tricotomia só na sala cirúrgica, fazer uma asepsia, uma antiasepsia adequada no momento do parto, uso de antibioprofilaxia, né, tomar antibiótico cada serviço, e a sonda vesical, ela melhora ou piora a infecção, né? Uma outra intercorrência pós-parto que pode acontecer é a cefaleia pós-RAC, né, que é quando há um vazamento do fluido espinhal, e pode chegar ao cérebro, né? E aí diminui a pressão exercida do fluido e dá uma dor de cabeça insuportável, né? Então, qual que é o sintoma? Uma dor de cabeça insuportável, dos dois lados da cabeça. A dor normalmente piora quando se levanta, quando anda, e a dor diminui quando ela deita totalmente reta, sem travesseiro, a dor dá uma diminuída. A dor piora ao tossir, espirrar e esticar o pescoço, né? Pode dar tontura, zumbido no ouvido, perda auditiva, visão embaçada, sensibilidade à luz, náusea, vômito, dor de deso e até convulsão. E qual que é o tratamento, né? A dor de cabeça geralmente aparece dentre as primeiras 24 horas, às vezes até 72 horas, pode durar até 14 dias. Cerca de 85% dos casos melhoram sozinhos, sem tratamento, dentro de 2 dias, algumas semanas. O tratamento inclui repouso, deitada reta o máximo tempo possível, ingestão de muito líquido, podendo inclusive ser intravenoso, soro, analgésico via oral com cafeína. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo grande. Auxiliem suas clientes a escreverem planos de parto e a estudarem bastante para elas chegarem bem preparadas e fazerem escolhas conscientes. Um beijo e a gente se vê por aí.